Nós vamos começar agora o que ela chama de aterramento funcional. Equipotencialização funcional, ela está mais preocupada em botar todo mundo no mesmo potencial. Aterramento funcional, ela está mais preocupada com as correntes que circulam pelos condutores pelos condutores, que seria o PE, né, que seria o condutor de proteção, que ela chama de condutor de aterramento funcional. Vamos dar uma entendida nisso aqui. 6461. Ela diz assim, se um circuito é pelve e também as massas de equipamento classe 2 e classe 3, equipamento classe 2 e classe 3 que forem aterrados por razões funcionais. Então, qualquer circuito pelve e massa de equipamento 2 e 3 que for aterrado por razão funcional tem que estar ligado ao BEP da instalação. Que BEP da instalação? Funcional, porque eu estou fazendo a interligação por razão funcional. Então, tem que ligar naquele anel ali, ou direto no BEP, né? Se eu estiver perto da barrinha, mas se eu estiver longe, naquele anel. Então, vamos decifrando aqui. Primeiro, o que é um circuito pelve? Isso tudo está na 5410. É aquele circuito que é alimentado em extra baixa tensão, que é ligado à terra. E que, como ele é ligado à terra, havendo uma falta, por ele ser em extra baixa tensão, mesmo ele estando ligado à terra, ou estando ligando à terra, não resulta em choque elétrico. Que tensão é essa de um circuito pelve? Que é considerado que, mesmo tendo uma falta, a terra não resulta em risco de choque. É no máximo 50 volts em alternado ou 120 em contínuo. O que é equipamento classe 2? Isso é definido na IEC 61140. É aquele equipamento que tem a chamada isolação dupla ou reforçada. É um chuveiro de resistência blindada, por exemplo. Ou são todos aqueles aparelhos que dentro, na plaquinha deles, tem dois quadradinhos, um dentro do outro. Isso significa isolação dupla e o equipamento é classe 2. O que é o equipamento classe 3? É aquele equipamento que é alimentado por extra baixa tensão. Então, se eu tiver um equipamento que é alimentado em até 50 volts em corrente alternada, ele é um equipamento classe 3. Aqui a nova, então, eu peguei um exemplo aqui, ó. Isso daqui é um driver para um LED que funciona em 12 volts, se eu não estou enganado. É um LED, é um driver de 12 volts para iluminação LED de piscina, ok? Está escrito aqui no corpo do LED, SELV, não sei se está dando para ver aí, SELV, que eu já estou corrigindo por minha conta aqui para pelve. Por quê? Ó, aqui diz equipamentos classe 3 que forem aterrados por razões funcionais. Quem é que vai dizer para a gente se um equipamento classe 3 tem que ser aterrado por razões funcionais? É o fabricante. E como é que eu sei que esse cara aqui é classe 3? Porque ele é 12 volts, a alimentação dele é 12 volts, e o fabricante colocou aqui, ó, tá vendo? Que na entrada eu tenho linha, neutro e terra. E no cabo de entrada do driver tem linha, neutro e terra. Então, o fabricante desse driver, que é classe 3, porque ele é 12 volts, disse que ele tem que ter condutor de proteção e que eu preciso, então, de aterramento por razão funcional. Por quê? Um equipamento que é SELV ou pelve, ele não precisa de fio terra, ok? Normalmente. Se ele colocou que precisa, é por razão funcional. É para o LED funcionar direito, na entrada dele, ele precisa do terra. E eu corrigi aqui, o fabricante escreveu aqui SELV, mas eu considero que essa informação está errada. Deveria estar escrito aqui pelve. Porque
Selve é quando eu alimento em extra baixa tensão e não tem fio terra na alimentação. Quando eu alimento em extra baixa e tem fio terra, é pelve o nome que se dá a isso. Então eu acho que o fabricante aqui comeu bola, onde era para estar escrito pelve, ele escreveu selve, ok? Outra prescrição, quando eu tiver aterramento funcional, os condutores, e eles conduzirem corrente contínua, a norma diz que a gente precisa ficar ligado para impedir corrosão eletrolítica. De novo, aquela história, está passando corrente contínua por um condutor de cobre, ele é nu e está perto de um outro metal e entre eles tem um eletrólito, tem umidade, formei uma pilha. Então, isso é um problema. No 6462 só diz que precisa ficar ligado. Onde tem a prescrição do que é para fazer em relação a isso, é no 6473, que eu vou tratar daqui a pouquinho, está logo em seguida aqui. No 6463 é o seguinte, o condutor de aterramento funcional, ele diz assim, eu vou dimensionar agora, ok? Ele diz assim, eu preciso, ele dá duas condições. Nesse slide eu estou analisando a primeira, no próximo slide eu vou analisar a continuação da frase aqui. Para dimensionar o condutor de aterramento funcional, devem ser consideradas possíveis correntes de falta. Então vamos parar a leitura por aqui. O que é isso aqui? Eu tenho aqui um equipamento, ok? Que é aquele driver lá, por exemplo. Ou não, ou qualquer uma fonte aqui, um positivo ou negativo, vai, eu estou fazendo em corrente contínua aqui, vai. É um positivo ou negativo. E tenho aqui o terminal de aterramento funcional. Eu tenho positivo, tenho negativo, e vou fazer aqui o aterramento funcional desse dispositivo. Aqui um outro e assim por diante. Então, eu tenho aqui esse condutor que está ligado ao BEP funcional, aquela cordoalha ali, anel, ou diretamente ao BEP, um condutor de aterramento funcional, que uma das funções dele é o seguinte, teve uma falha entre o positivo e o negativo aqui dentro, por exemplo, a corrente vem pelo positivo e vai retornar a fonte pelo condutor de aterramento funcional, beleza? Então, eu tenho que dimensionar esse condutor de aterramento funcional aqui, considerando essa possível corrente de falta. Como é que eu faço isso? Eu preciso, para dimensionar o condutor, saber o K2S2 dele e comparar com a integral de Joule do disjuntor ou do fusível que está aqui protegendo esse circuito. Aqui é a regrinha geral de proteção contra curto. Comparar a integral de Joule do dispositivo de proteção com a integral de Joule do condutor, que é K2S2. É nessa comparação que sai o S, a seção do condutor de aterramento funcional. Isso é uma das preocupações que eu tenho que ter. E, no dimensionamento desse condutor, quando esse condutor de aterramento funcional também for utilizado como condutor de retorno, eu preciso levar em conta, além daquela corrente de curto, a corrente de funcionamento em regime normal e queda de tensão. O que quer dizer isso? O que quer dizer usar como condutor de retorno? É aquela história, principalmente em corrente contínua, não é incomum o negativo ser aterrado, como a gente fala. Então, eu teria o positivo. Ao invés de ter positivo, negativo e condutor de aterramento funcional, eu tenho positivo e o condutor de aterramento funcional faz, às vezes, também do negativo, é o condutor de retorno, que a norma chama. Então, o que a norma diz? Bom, se esse cara, além de ser o condutor de aterramento funcional, ele também é o negativo, eu, além de dimensionar esse cara por curto-circuito, eu preciso dimensionar por capacidade de corrente e queda de tensão. É isso que esse trecho da norma está falando.